É assim que Deus faz. É assim que Deus faz, não é? Interessante, irmãos, que eu ouvi ali uma palavra da Laidiane, quando ela disse: às vezes quando a gente está vivendo um momento, Pedro, a gente não entende. E não entende mesmo. Não sabe por quê. A gente fica se perguntando e perguntando para Deus: Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? E nós não sabemos, não é? Porque nós não entendemos, não sabemos o porquê. E ninguém sabe por quê. É difícil, às vezes, a gente atende as pessoas e a gente faz clínica pastoral e conversa com alguém. E às vezes as pessoas, perguntam para nós e me perguntam e dizem: pastor, por quê? Por quê? E eu olho e digo: eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Não dá para ter uma resposta pronta, não dá para a gente dizer, não é? Para uma mãe, para um pai que atravessou o que eles atravessaram, não. Mas é o caminho de Deus, é a vontade. Isso é uma resposta pronta. Eu não tenho coragem de dar uma resposta pronta, porque na verdade eu não sei porquê. E às vezes aqui nós não vamos conseguir saber porquê. Mas o dia que a gente estiver com Ele, a gente pode perguntar, não é? Senhor, por quê? Não existe resposta pronta para isso. O que a gente pode fazer é orar, chorar juntos, abraçar. E no momento como esse, se alegrar também, não é? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, carta universal, Epístola Universal de Tiago. O tempo avança, irmãos. Eu quero, nesse tempo que nos resta, meditar com os irmãos, compartilhar com os irmãos um texto que está no primeiro capítulo. Nós vamos ler o versículo 2, 3 e o versículo 4. Glória a Deus. Nós não vamos cantar hoje não, irmão. Já cantamos bastante, foi lindo o louvor. Vamos direto à palavra do Senhor. Carta de Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Fecha seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela leitura da tua palavra, por tudo aquilo que já vimos e ouvimos, pela forma como o Senhor já tem ministrado nos nossos corações, Senhor. Mas nós ainda estamos aqui, porque nós queremos ainda uma vez mais ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra pastoral para os irmãos, bem pastoral. Não é uma palavra evangelística, não é uma palavra avivalista, mas é uma palavra pastoral e uma palavra de conscientização, mas também uma palavra de ânimo. Eu não imaginava ouvir tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Eu cheguei, a Andréia falou comigo que a Laidiane estava preparada junto com Isaac para poder dar o testemunho da Camille. Eu já tinha preparado a mensagem hoje à tarde lá em casa. E ouvindo tudo aqui que foi falado, eu pude aqui conferir no meu coração, parte daquilo que nós vamos ministrar nessa noite tem muito a ver com o momento que este casal passou e a ver também com o momento que algumas vezes nós passamos. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre essa questão das provações na nossa vida, na vida daqueles que creem. Porque nós estamos vivendo um momento, um tempo, onde o Evangelho que está sendo pregado, o Evangelho que está sendo anunciado nas igrejas de modo geral, pelos pregadores Brasil afora, mundo afora,
tem sido um evangelho muito raso, muito superficial no que diz respeito à nossa caminhada com Deus. De modo geral, as mensagens que são pregadas, as mensagens que são ministradas, nos apresentam um cardápio aonde a gente só come aquilo que a gente gosta na fé. O cardápio que é apresentado para nós hoje, em muitas igrejas, em muitos locais de culto e de pregação, é um evangelho que resolve tudo, é um evangelho que não permite sofrimento, é um evangelho que não permite lutas, é um evangelho que não permite escassez, é um evangelho que não permite passar por momentos de dificuldades. De modo geral, as pessoas têm procurado esse evangelho, essa mensagem, onde diz que tudo está bem e tudo vai ficar bem de qualquer maneira. E se de alguma coisa ou de alguma forma você esteja passando ou vivendo um momento difícil na sua vida, certamente isso não é de Deus, ou não vem de Deus, ou não é permissão de Deus, e portanto Deus nos deu poder para romper, para acabar, para exterminar e para terminar com tudo isso na nossa vida. Ou seja, a vida do cristão não combina na mesma frase a palavra cristão e sofrimento. É isso que dizem, é isso que pregam, é isso que pensam, que a palavra cristão e sofrimento na mesma frase não pode estar. Cristão e necessidades também não pode estar na mesma frase. Que cristão e luta, cristão e tribulação não pode estar na mesma frase. E nós sabemos, amados, que não é verdade. Não é verdade. A prova disso é tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Então eu quero, nesses minutos que nós temos, pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso, sobre essa questão que o apóstolo, que Tiago escreve. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Que coisa mais estranha, que coisa mais difícil para nós entendermos essa afirmação de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Ele escreve essa carta, a igreja primitiva, da primeira igreja, da igreja estabelecida em Jerusalém. Ele escreve essa carta universal, ou seja, epístola do apóstolo Tiago para o mundo inteiro, não tem um endereço certo, é uma epístola universal, e ele afirma que nós devemos ter alegria nas provações. E ele segue dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É muito difícil para nós ter alegria nas provações. É muito difícil para nós ter e encontrar realização nas provações ou nas limitações, nos sofrimentos e nas lutas. Não dá para ter alegria num momento de dificuldade como este, não dá. E Deus sabe que nós somos humanos e a dificuldade que nós temos de atravessar um momento como este. Mas o apóstolo diz: ora, a perseverança deve ter ação completa. Ele está querendo dizer que na provação nós devemos ser perseverantes, porque a ação da perseverança é completa, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Tem a ver com aprendizado, com sair maiores, sair melhor do momento em que nós atravessamos ou passamos. Por isso ele diz: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nessa noite eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre essa questão da dificuldade que nós temos de passar por esses momentos e manter a nossa temperatura espiritual alta com Deus, o nosso temperamento espiritual em dia com Deus, sem reclamar, sem revoltar, sem virar as costas para Deus, sem dizer eu não aceito, eu não quero, embora seja muito difícil. Eu reconheço que é muito difícil, porque só quem sabe o quanto é difícil é quem está vivendo, é quem está passando. Mas nós encontramos no texto, irmãos, nós encontramos na Bíblia alguns recursos para nós, algumas ferramentas que vai nos ajudar a atravessar esses momentos que todos nós enfrentamos. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas a verdade é que todos nós enfrentamos, porque evangelho, irmãos, ainda é cruz. Ainda é cruz. Tem gente que prega que o evangelho é só coroa.
Não é não. A coroa vem depois. Aqui disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Vir após, ou seja, depois de Jesus. Quando a gente segue alguém que está na frente, não é? Ninguém segue alguém que está atrás. Quem está atrás está seguindo. Então, se nós estamos seguindo Jesus, é Ele que está na frente. E nós estamos seguindo o Senhor, querendo dizer, passar por onde Ele passar, fazer o que Ele fazer, agir como Ele agir. Evangelho ainda é cruz. Mas como passar por isso? Nós, pessoas tão limitadas de raciocínio, Karina, tão lento, com tanta dificuldade de compreender. E nós acabamos de ouvir aqui um testemunho lindo, mas que dificuldade de compreender. Quanto essa mãe chorou, quanto esse pai que está aqui em cima louvando choraram. E nós choramos juntos, porque a gente não tinha resposta. E a gente dizia: Senhor, não dá. Às vezes a gente diz: a gente não vai conseguir. Tudo aponta para dar errado. Todos os diagnósticos são contrários. Tudo aquilo que a gente ouve é contrário, não dá. Nós não vamos conseguir. E muitas vezes a gente na oração diz: Deus, aonde o Senhor está? Aonde está Deus? E quando a gente não diz, porque às vezes a gente não tem coragem de verbalizar, a gente pensa. E para Deus é a mesma coisa do que a gente dizer, porque Ele conhece pensamento. E Deus continua no trono dele, do mesmo jeito que Ele sempre esteve. E sabendo que é difícil para nós, mas tem um sentido, tem uma razão. E nós vamos tentar entender o sentido e a razão de a gente atravessar por momentos de tantas dificuldades que todos nós atravessamos. Eu disse aqui agora há pouco um texto de Cantares, porque Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 3: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele diz: há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então há tempo para todas as coisas. Para nós que estamos aqui debaixo do céu, ou seja, aqui nessa terra, nada dura para sempre na vida. O sorriso não dura para sempre, assim como o choro também não dura para sempre. E a dificuldade que nós temos é de passar esses momentos, quando está tudo bem, quando a vida está rompendo, quando as coisas estão fluindo, quando nós estamos voando, é fácil. Mas quando nós somos barrados por algumas circunstâncias da vida, ou por um diagnóstico difícil, ou por uma doença complicada, ou por um problema familiar, ou por um problema conjugal, por uma questão financeira, ou por uma decepção, ou por uma traição, ou por qualquer circunstância que nos tire o chão, que nos arrebata a confiança em nós mesmos e nas pessoas, aí a gente começa a imaginar o que fazer, como que eu vou sair dessa? E nós, na maioria das vezes, achamos que a gente não consegue sair. Mas Deus abre uma porta onde não existe porta. A Bíblia diz que Ele abre portas onde não existe portas. É muito difícil ser provado. É muito difícil ser testado. Só que todas as vezes que Deus quer elevar o nosso nível espiritual, todas as vezes que Deus quer nos elevar de patamar nele, nós somos submetidos a uma prova, a uma aprovação. Tem um texto na Bíblia, Evangelho de Marcos 4, me ocorre. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos entraram no barco. Todos os discípulos e mais Jesus entraram no barquinho para atravessar para o lado de lá do mar, chamado Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Diz a Bíblia que Jesus com os discípulos, quando entraram dentro desse barco, está lá no versículo, salvo engano, 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus disse: nós vamos entrar no barco agora, e a gente vai passar para o lado de lá, para outra banda. É isso que diz a Bíblia, a expressão bíblica: passemos para outra banda do lago.
Mas a Bíblia diz que no meio desse trajeto, no meio dessa viagem, bateu um vento forte sobre aquele lago. Os irmãos já me ouviram falar aqui do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Chamaram de mar, mas era um lago extenso, e eles estavam atravessando perpendicularmente este lago, e o vento frio que soprava do cume do Monte Hermon, a hora que entrava em contato com o ar quente da superfície, formava grandes ventanias e tempestades, e batia sobre o lago e levantavam ondas altíssimas. Por isso que ele era chamado de mar da Galileia. Na verdade era um lago, mas ele se transformava como se fosse no mar. E naquele momento aconteceu isso. Bateu o vento, soprou, e as ondas se levantaram, e diz o texto que o barquinho batia de um lado para o outro, quase vindo a pique, e Jesus dormindo na popa do barco. De repente alguém chega até ele e diz: Senhor, nós estamos morrendo, perecendo, e o Senhor está aí dormindo? Não se te dá que morramos? É assim que diz o texto. A Bíblia diz que Jesus levanta, repreende a fúria do vento, diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. O vento aquietou, o mar se acalmou, e diz a Bíblia, tudo se fez bonança. E eles ficaram espantados, dizendo um para os outros: que homem é este, que até o mar ouve a sua voz, que até o vento obedece a sua voz. Jesus estava propondo e proporcionando para eles um elevar de patamar. Eles estavam subindo no nível. Jesus estava tirando os discípulos do nível que eles estavam e colocando os discípulos no nível mais alto. Eles estavam agora entrando em contato e conhecendo Jesus, não como apenas o rabino que caminhava com eles ali pela região da Galileia e da Judéia, mas eles estavam entrando em contato com Deus Criador, que manda na natureza e ela obedece. Eles começaram a olhar e viram Jesus de forma diferente. A experiência que eles tiveram foram sobrenatural. Aqueles discípulos mudaram a visão deles de Jesus, mudaram a expectativa que eles tinham com relação a Jesus. Então todas as vezes que Jesus quiser nos elevar, Ele vai nos submeter a uma tempestade. Provações são algumas vezes tempestades que vêm sobre a nossa vida, e elas não avisam. As tempestades não avisam. Nós não temos uma previsão do tempo espiritual tão fiel assim, que possa nos avisar. Na maioria das vezes elas chegam sem a gente perceber. Quando a gente vê, pum, a gente recebe a notícia, recebe a informação, recebe o diagnóstico, tem a notícia do que aconteceu, e a gente de repente está no meio dessa tempestade, num furacão, sem saber o que fazer. Mas a promessa de Jesus para os discípulos era: vamos para outra banda do lago, nós vamos atravessar. No meio do caminho pode até ter tempestade, vento forte, e o mar se levantando, mas Jesus tinha prometido: nós vamos chegar do lado de lá. Do lado de lá. Essa palavra me traz a convicção de que Jesus queria dizer: vocês não vão morrer, ou não vão morrer no meio do caminho. Até vai ter momentos difíceis, até vai parecer que vai acontecer o pior, mas eu estou com vocês. A promessa é: nós vamos chegar do lado de lá. Então o que Tiago vem escrever para nós, o texto que Tiago vem escrever para nós, falando de provações, é isso. É que provações é algo compatível com a vida cristã. Provações é algo que é possível acontecer na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Hoje nós estamos no pico, amanhã nós estamos enfrentando o vale, porque isso chama vida, irmão João. Uma hora é pico, outra hora é vale. Só que tanto no pico quanto no vale, Ele está conosco. Há uma expressão de Pedro, primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Pedro diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se isso fosse algo estranho para vocês. Não estranheis. Não é? É compatível com a vida do cristão? Provação é a sala de aula do Senhor para nós. Provação é pedagógico, é um processo de ensinamento. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja para a gente atravessar, é pedagógico, é um processo de ensinamento.
Nós seremos provados, porque nós seremos aprovados depois da aprovação. O propósito da aprovação é nos trazer a aprovação, crescimento de nível, repito, aumento de patamar, te elevar no Senhor. André disse uma palavra aqui, que o retiro nos proporciona algo. Esse tempo que nós passamos lá, orando, jejuando, cantando, falando, aliás, jejuando não, tira essa palavra, né? Comendo muito, na verdade, né? É um confinamento. Mas orando, louvando, divertindo, e nós temos uns momentos muito intensos com o Senhor ali. E André disse que é um tempo de aprendizado, onde nós aprendemos de Deus, sabemos quem é Deus na nossa vida, e também onde nós estamos nele. As provações também proporcionam isso. Nós aprendemos de Deus, e sabemos onde nós estamos nele, e onde ele está em nós. Porque às vezes nós sabemos o que nós queremos de Deus, nós sabemos o que nós esperamos de Deus, Pedro. Eu espero que Deus me abençoe, eu espero que Deus estenda as mãos sobre a minha vida, a minha família, a minha casa. Eu espero que Deus prospere o meu trabalho, o meu negócio, a minha empresa. Eu espero que Deus me faça próspero, que realize os meus sonhos. Amém, amém e amém para você. É o que eu desejo, assim seja e assim seja. Mas também nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Nós esperamos dele, mas o que ele espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? A gente precisa perguntar para ele. E às vezes nesses momentos do estreito, nesses momentos de dificuldade que nós atravessamos, nós aprendemos o que ele espera de nós. É não desistir. O texto diz que nós devemos ter persistência ou perseverança. Não desista no meio do caminho. Está difícil, está complicado. Ouça o que foi falado aqui nesta noite pela Laidiane. Quantos momentos de dificuldade. Eu não sei se o seu problema é igual, maior, menor, não importa. Mas não desista. Não desista. Não pare no meio do caminho. Creia. O Senhor é aquele que está com você. Eu costumo dizer que Jesus não abandona o barco. Ele acalma a tempestade. Ele não pula do barco na hora que a coisa fica feia para nós. As pessoas pulam. Os mais próximos abandonam. Às vezes até a família nos deixa na mão. As pessoas nos abandonam. Quando está tudo bem, está tudo bem. Hein, Maneuzinho? Não é, Maneuzinho? Mas quando não está, as pessoas, a gente olha para trás e diz: eu não vejo ninguém. Paulo, o apóstolo, ele escreve para Timóteo a segunda carta. Quando ele escreve para Timóteo no capítulo 2, ele está preso numa prisão de Roma, esperando o segundo julgamento, onde ele seria julgado, condenado e morto. Ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, todo mundo me abandonou. Demas foi embora, Tito foi embora, todo mundo foi embora. Só Lucas está comigo, Timóteo. Lucas era o médico pessoal de Paulo, cuidava de Paulo naquela prisão. E ele disse: Timóteo, vem me visitar e traz a capa para mim, porque o inverno está chegando, daqui a pouco eu vou estar com frio. Quando a situação complica, todo mundo abandona. Quando Jesus estava operando milagres e realizando milagres, estava todo mundo em volta dele. A Bíblia diz que eram multidões. Onde Jesus estava, multidões estavam. Quando Jesus foi preso no Getsêmani e levado por parte do templo para ser interrogado por Caifás, pela nata religiosa, diz a Bíblia que todo mundo fugiu, inclusive os discípulos. E aquele que prometeu que estaria com ele até a morte, diz a Bíblia que de longe olhava que era Pedro. Então, quando a situação complica, a tendência é que todo mundo nos abandone. Mas Jesus não. Ele não. Ele é o único que fica. Ele fica até o final, até a tempestade parar, até o vento parar de soprar, até o mar se acalmar, se aquietar.
Então Ele não abandona o seu barco, Ele acalma a tempestade da sua vida. Creia. As lutas e provações vêm sobre nós para nos elevar de patamar, para nos colocar num patamar acima e maior do que aquele que nós ocupamos hoje. As provações, diz a Bíblia, que elas são passageiras. Paulo escreve aos Coríntios que essas lutas e provações, é o que o texto diz, a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, 2 Coríntios 4:17, não dura para sempre. Chega o tempo de cantar, chega o tempo de agradecer, mas é um aprendizado. Aprenda com isso, aprenda com o que esteja acontecendo na sua vida, seja o que for, que está acontecendo na sua vida nesse momento. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse uma palavra pastoral, que talvez não vai te fazer sair daqui dando saltos e dando pulos, que talvez não vai fazer você sair daqui soltando: meu Deus, me entregaram chave, tantas coisas lindas, falaram sobre isso. Não, o meu compromisso com você é que você compreenda que o Evangelho é cruz, mas que Deus está do seu lado. Jesus não vai te deixar, por qualquer que seja, ou seja o que for, o que você esteja atravessando, Jesus, Ele vai passar com você. E Deus nos deu uma igreja para que a gente possa estar juntos, para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa interceder juntos. Isso é igreja, esse é o papel da igreja. Mas existem momentos que a gente vai passar sozinho, existem situações da vida que a gente passa sozinho. Lembra de Jacó? Quando ele vai atravessar o val de Jaboque, era o momento dele. Diz a Bíblia que ele passou as esposas, passou os filhos, passou os funcionários, passou os animais, voltou e ficou ele, Deus, orando e buscando do Senhor uma bênção. Ele disse: Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Existem momentos na nossa vida que a gente vai atravessar sozinho, mas com Ele, nós e Ele. Fica de pé, eu vou orar e nós vamos terminar nessa noite esse culto. Tudo aquilo que nós já ouvimos nessa noite basta. Foi tão lindo a gente ver o que Deus fez na vida da Camille. Como eu agradeço ao Senhor, como eu louvo a Deus, porque Deus continua operando e realizando milagres. Deus cura, Deus restaura, Deus renova, Deus faz de novo se precisar. Eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei, mas é possível que aqui nessa noite tenha pessoas, é possível que esteja vivendo um momento de dificuldade, seja na sua vida secular, na sua vida profissional, no seu casamento. Talvez o seu casamento não anda tão bem assim. Você entrou aqui nesta noite porque você acredita nele ainda. Você acredita que vale a pena seguir casado com a sua esposa, com o seu esposo, manter sua família intacta. Eu tenho uma palavra para você: não desista do seu casamento. Não desista. Não desista do seu marido, não desista da sua mulher, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos. Um dia vocês assumiram um compromisso diante de Deus e diante das pessoas, e disseram um para o outro: nós vamos ser fiel até a morte, nos momentos bons e nos momentos ruins, não é assim? Na alegria ou na tristeza, na fartura ou na bonança, com barriga ou sem barriga, com ruga ou sem ruga, na hora que tivesse tudo bem financeiramente, na hora que também não tivesse. A vida é assim. Nós temos desses momentos de altos e baixos. Nós vivemos isso, se chama vida. Mas você não precisa passar sozinho. Chame o Senhor para fazer parte do seu casamento. Bota o Senhor no centro da sua vida conjugal. Ei, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Se o seu problema for financeiro,
E às vezes você está aqui e está imaginando amanhã é segunda, eu não sei o que eu vou fazer. Podia tanto ser feriado, né? Uma semana de feriado, mas não é. O banco abre, a vida segue. Os cheques que a gente solta caem, né? Esse povo tem esse defeito, né? De depositar os cheques que a gente dá. Eles depositam mesmo. E às vezes você está aqui preocupado. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro, não é, William? Ele faz tudo. Ele sabe, Ele conhece a sua limitação. Você não está sozinho. Essas provações são passageiras, momentâneas. Não olha para trás depois e diz: eu podia ter segurado um pouquinho mais, eu podia ter enfrentado um pouquinho mais. Faça um exercício, veja o que depende de você, porque existem coisas que dependem de você. Se você já fez tudo o que depende de você, então agora confie no Senhor, entregue para Ele. Mas se existe ainda alguma coisa que você precisa fazer, faça. Salve o seu casamento, a sua vida, o seu relacionamento, os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos. Salve aquilo que vocês pensaram juntos. Salve. Deus quer entrar nessa relação. Deus quer entrar na sua vida e botar tudo em ordem de novo. A vida de fé, ela tem dessas coisas. A nossa caminhada de fé, ela tem dessas coisas. Mas deixa eu te dizer, a nossa vida de fé, ela não vem de um grande esforço nosso, não. Ela vem de uma grande entrega. Entrega. Não é esforço humano, é entrega, é se render ao Senhor. Talvez você está tentando lutar com as suas próprias armas, suas próprias forças, confiando em você mesmo, na sua capacidade. Talvez a razão pela qual você está desesperado sobre você mesmo, sobre a sua situação, é porque a sua fé está em você mesmo. Talvez você está confiando em você, é na sua capacidade de agir, de fazer, de organizar. Confia nele, confia no Senhor, deixa Ele tomar o centro da sua vida, a direção da sua vida. Ele não vai pular do seu barco, Ele não vai pular. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai dizer para o mar: acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou. Ele soprava com fúria, assoviava, e Jesus diz: vento, aquieta-te. Oh, imagina, Jesus de pé dizendo: vento, aquieta-te. Às vezes o vento está soprando e é só vento. Jesus diz: vento, quieta-te. Eu quero terminar, mas eu quero te dizer nessa noite que tudo que você tem que fazer é tirar os olhos de você, dos seus problemas, das suas circunstâncias, das suas provações. Tire os olhos das suas provações, das suas circunstâncias, das suas lutas. Não olha para o tamanho do problema. O salmista, quando tinha um problema muito grande, Davi, quando ele tinha um problema muito grande, maior do que ele mesmo, ele dizia: eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Salmo 121. Eleva os seus olhos para o monte, olha para cima, olha para o Senhor. Não olha para o seu gigante, não olha para o seu problema, olha para Ele. Tira os olhos da sua capacidade, tira os olhos de você e diga: Deus, faça por mim, haja por mim, realize por mim. Feche seus olhos um pouquinho, eu vou orar por você. Louve o Senhor. E do meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom,